Bom dia, meus irmãos, que a graça e paz seja com todos. Eu quero hoje trazer uma mensagem daqui em Mateus, no capítulo 27. Eu quero falar sobre o suicídio de Judas, quando ele se suicidou. Diz assim, no capítulo 27 diz assim: E chegando amanhã, todos os príncipes, sacerdotes e os anciãos do povo tomaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E mariando-se, e levantaram-se e entregaram-se ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traía, vendo que Jesus foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. E eles, porém, responderam e disseram: O que te importa? Isso é contigo. Ele, atirando para dentro do templo as moedas, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocar num cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Amados irmãos, só que a palavra de Deus nos afirma que Judas não morreu enforcado. Aqui diz assim que ele atirou a moeda para dentro do templo e foi-se enforcar. Mas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, após a subida de Cristo para os céus, Pedro afirma que Judas não morreu enforcado. A palavra do Senhor, ela tem que ser lida e entendida pelo Espírito. E nós entendemos aqui que os discípulos, depois que Jesus subiu aos céus, eles entraram e subiram no cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. E todos perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. E naquele dia, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase de 120 pessoas. E Pedro disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, esse adquiriu um campo com a recompensa da iniquidade, e precipitando-se, arrebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcédama, isso é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Aqui está falando sobre o substituto de Judas, porque ficou deserta a casa. O que aconteceu com Judas nesse trajeto? Judas, na verdade, ele se arrependeu. Pedro, ele negou Cristo por 3 vezes. Só que Pedro, Jesus ainda encontrou com ele. Mas Judas não deu esse tempo para Jesus se encontrar com ele. Ele se arrependeu, mas ele tomou uma atitude terrível diante do Senhor. Ele foi precipitado. A intenção dele era ir se enforcar. Colocou uma corda no meu pescoço e já era. Muitas pessoas têm feito isso. Eu vou me matar, eu vou me suicidar, porque assim essa vida não tem mais graça. Então aqui estava um arrependimento. E isso chama de repressão. É o instinto de opressão maligno que toma a pessoa nas suas decisões. A pessoa põe na cabeça que vai se enforcar. E Deus ainda deu o livramento a Judas. Digamos que na hora que ele foi para se matar, ele se precipitou, porque ele não morreu enforcado. Ele morreu pior do que ele imaginava. Porque quando Deus estava falando no coração dele, ele não deu ouvido. Jesus perdoou ele em espírito, mas Satanás o acusou. E ele acreditou na voz do diabo e esqueceu de ouvir a voz de Deus. O que acontece com muitas pessoas: esquecem de ouvir a voz de Deus e dá ouvido a espíritos enganadores que falam em sua mente: não tem mais jeito, você não consegue, eu já tentei, já não dá certo, meu Deus, você está equivocado, já era, acabou teu ministério. E aqui diz assim Pedro: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Quantas pessoas abandonando o ministério, precipitando, caindo no laço,
de viver no mundo sem Deus. E Judas, ele foi se enforcar. A intenção de Judas era se matar e acabar com a história, porque ele sabe o que Jesus fez. Mas a mente dele o acusava, e Satanás tomou a mente dele para o destruir. Ele adquiriu o campo de sangue, a recompensa da sua iniquidade, porque ele entregou, ele foi o guia dos que entregaram, do que levou Jesus até a prisão. Mas ele cometeu um erro gravíssimo. Só que Jesus falou assim: entre vós um é Satanás. Mas Judas, ele podia ter consertado isso, mas a intenção de Judas era se matar. Mas o que eu quero afirmar aqui, irmão, que a morte de Judas não foi enforcado, não foi como ele queria. Ele queria se enforcar e acabar com toda aquela história. Mas ele se precipitou porque não era o dia da morte dele. E as suas entranhas se partiu ao meio. Então o corpo dele foi arremessado num campo. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que aquele campo se tornou maldito, porque era um campo de sangue. Amados irmãos, até o dia da sua morte, se arrependa dos seus pecados. Não toma atitude de querer se matar ou de querer tirar a vida de ninguém, porque quem dá a vida é quem tira. Ele se precipitou e as suas entranhas se partiu ao meio, porque ele se sentiu o causador da morte de Cristo, mas já ia se cumprir as Escrituras. E todas as coisas que acontecem em nossas vidas, as nossas frustrações, as nossas tristezas, vem disso. A nossa consciência nos acusa e Satanás trabalha na mente da pessoa dizendo: você não tem mais jeito, você não vai conseguir. E as pessoas acreditam. Por isso que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou a muitos. Muitas pessoas estão indo na sua própria consciência, e é ali onde Satanás trabalha. Ele fica martelando na sua mente: você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai estudar, você não vai progredir, você não vai tirar carta, você não vai comprar um carro, você matou pessoa, você... Acusação sobre a sua mente e a precipitação. Você é doutor daquilo que você ouve. Se você ouvir coisas boas e praticar em si, você terá grande sucesso. Eu não gosto dessa hipocrisia de pessoas dizer que você vai ter uma bênção financeira esse mês, que você vai ter uma bênção financeira amanhã. Meus irmãos, se você não tem, você fica frustrado, porque você acredita e não é Deus que está falando. Porque o Senhor disse: ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Seja fiel a Deus nas suas ações, nas suas atitudes. Para de acreditar em falsos discursos e falsa profecia. Quando se coloca que você vai ter riqueza, todo mundo diz amém. Mas quando se coloca que você tem a vida eterna, é poucos que confessam a Jesus. Amados irmãos, o Senhor Jesus, Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Cobradores de impostos, vendeu toda a riqueza e repartiu com os que não tinham. Por que nesse tempo de hoje você quer ser rico? Para quê? Para que ostentação? Esteja contente com aquilo que Deus te deu: saúde, vida, paz, e o adore o Senhor. Não se precipite a cair em laço por causa da ambição. Judas adquiriu o campo de sangue por causa da ambição, por causa de dinheiro. Pessoas se corrompem. O amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e por isso muitos se corrompem. Pare com essa pregação de que hoje o Senhor vai te dar dinheiro, mas sim, o Senhor vai te dar trabalho, porque o Senhor verá o trabalho das vossas almas e ficará satisfeito. Trabalho, digno é o operário do seu suor, digno é o homem operário do seu salário. Para com isso. Quer ser rico? Seja obediente a Deus, e as riquezas virão à tua mão direita e à tua mão esquerda. Riqueza de graça, vida e paz. Comer o melhor dessa terra, irmão, é produzir sementes para o reino de Deus e se alimentar das coisas espirituais com a palavra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente. Fique com esta palavra e não se precipite por nada. Não andeis ansioso por coisa alguma, porque por isso muitos acompanharam o campo de sangue. Em nome de Jesus, toma atitude. Para de crer em falsos profetas. Em nome de Jesus, crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: eu irei e vos preparei um lugar.
e se eu for, enviarei o Consolador. Então, amados, você não é órfão. Busca no Senhor, fala com Deus e Ele te responderá. Em nome de Jesus. Preste atenção nessa mensagem e viva.